Bem, irmãos, a nossa história de José hoje ele deita bálsamo, né, na ferida dos seus irmãos. Desde o capítulo 37, nós estamos falando, né, dessa saga de José, dos seus irmãos, principalmente de José, porque o livro de Gênesis, do capítulo 12 até o final, é Abraão, Isaac, Jacó, um intervalo para Judá, no capítulo 38, e aí nós vamos continuando com José. Então, irmãos, José qual é o maior momento da história de José? É esse. É porque aqui vai se cumprir não somente os seus sonhos, né? Mas vai se cumprir de uma forma favorável. E tudo que aconteceu, todo aquele momento, todas aquelas dificuldades, todas aquelas dúvidas, toda aquela maldade dos irmãos, vai dar fim aqui, nesse momento. Então aqui, meus irmãos, no capítulo 45, vamos voltar no versículo 1, o José não se podendo conter. É importante a gente lembrar o que aconteceu. Bem, é fato que eles tinham vendido José, e aquilo ficou na cabeça deles o tempo todo, é fato. Mas no capítulo que a gente leu na semana passada, a história da semana passada, meus irmãos, quando a gente falou assim de momentos messiânicos, é um dos momentos messiânicos da Bíblia, quando Judá, ele vendo que o Benjamim, ele vai ficar preso ou até ser morto, né? Primeiro é preso e para depois ser morto, o que ele faz? Ele entra na frente do irmão dele e diz: não, o senhor não pode fazer isso com esse menino, faça isso comigo, eu quero ficar no lugar dele, eu prometi para o pai dele que ia levar ele de volta, se não levasse, como é que eu vou aparecer para o meu pai? Né? Então tem aquele momento comovente, que ele vai, ele pede para ser o fiador, ele é um intercessor aqui, então ele traz aquelas figuras de Cristo para nós, o Judá. E aí, meus irmãos, é a vez de José. José até então, ele parece-se com Cristo sempre, né? Mas o Judá, é ele que compra o irmão, é ele que intercede pelo irmão, é ele que substitui o irmão, é ele que vai lá e salva o irmão. Por isso o Judá, ele é a figura do Salvador. O José, ele vai ser a figura daquele grande rei messiânico que nós vamos ver no milênio. Nós vamos ver no milênio a figura daquele que perto dele não tem falta de nada. O milênio é 1000 anos ao lado de Jesus, tendo todas as nossas necessidades supridas. Então José, ele apresenta-se como esse Messias restaurador. Agora, o Judá é o Messias que nos substitui na figura de Jesus. Então, meus irmãos, diante desse Judá, é que nós vemos no versículo 1 que o José, ele não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. Aí começou a dar ordem, né? Tirou todos os egípcios de lá, não quero que ninguém fique aqui, né? Era o momento dele, é dele com os irmãos dele. Na verdade, ninguém ia entender, sabe? Ninguém podia entender aquele momento a não ser José e os 10 irmãos. Eu digo uma outra coisa: nem Benjamim poderia entender a altura aquele momento entre José e os seus 10 irmãos. Mas aí, quando José, ele olha para os irmãos, ele diz assim, né? Eu sou José, vive o nosso pai. É isso que ele está falando aqui no versículo 1, né? Ele se deu a conhecer no versículo 3, tá certo? Eu sou José, vive ainda. Por exemplo, o Davi, ele olha, o pecado dele é encontrado, ele confessa a culpa, Deus perdoa o pecado dele, mas ele tem uma frase maravilhosa, né? Que é essa aqui, né? Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Saul nunca disse isso. Saul, ele confiava muito assim, que Deus era justo, isso de fato era. Mas o Saul, ele não tinha muita piedade, ele não tinha piedade nem dele. Porque naquele momento em que ele estava lá falando com aquela pitonisa, e meus irmãos, aquele era o momento que Deus falou: você vai morrer. Então naquele momento a Bíblia diz que ele se descaiu, que ele ficou acabado,
mas em que momento da vida dele, ele realmente, ele diz assim, olha Senhor, eu sou um pecador, porque o Davi disse, eu sou um pecador. Então o pecado, meus irmãos, foi encontrado nesses dois, e os dois, cada um tem uma reação, para mostrar para nós que quando isso acontece, qual é a nossa reação, né? Então, o Saul, ele assim, sem forças, é uma tragédia em 1 Samuel capítulo 28, 20, porque ele nunca o Saul, ele tinha perdido uma batalha. Mas a batalha que ele perdeu lá no campo, primeiro ele perdeu naquela noite, conversando lá com a pitonisa. Aquela noite, meus irmãos, ele já estava derrotado. Por quê? Porque ele não buscou o perdão de Deus. Então existe um lugar para a punição dos nossos pecados. Esse lugar é onde? É nas mãos de Deus, né? Os irmãos de José, eles ficaram correndo, né? Aqui nós temos, meus irmãos, ele tinha 17 anos, né? Algumas datas aqui não estão muito certas, né? E 17 para 30 são o quê? São 15, né? 15 não, é 13, né? Aí 13 com 7, 10, né? 10 não, 20, né? Eu e a Dilma, nós vamos ficar bom, né? Só que já havia 2 anos, qual que é a minha conta, né? A conta é que ele foi vendido com 17 e ficou na frente do faraó com 30, então passaram-se 13 anos. Depois vieram 7 anos de muita mudança. Aí nós temos o quê? Nós temos então 13 com 7, 20, né? Só que já passou 2 anos, porque ele fala, vai ter 5 anos de fome ainda. Então, depois de 22 anos, para você entender, os irmãos de José correram da punição por 22 anos. Mas olha, vamos voltar na Bíblia aqui no capítulo 44, no versículo 16. Que responderemos ao teu Senhor? O que falaremos? Como nos justificaremos? Eles não quiseram se justificar. E eles não queriam culpar ninguém, ficar se justificando também, coisa e tal. Pessoal, nós não temos o que falar. É por isso, meus irmãos, que aqui no versículo 3, eles ficaram quietos quando José disse, eu sou José. É a mesma coisa. O que está acontecendo no versículo 3, aconteceu em palavras no versículo 16 do capítulo 44. O que vamos responder? O que nós vamos falar? O que nós vamos justificar? Aí cita essa frase, está grifada aqui, né? Está colocada. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Nós somos escravos do Senhor. Então, apesar de correr tanto tempo, o pecado foi encontrado, o pecado foi achado, e agora o pecado vai ser tratado, finalmente. Então, irmãos, a alma que tiver pronunciado a sua própria culpa, ela também está preparada para o amor e a graça de Deus. Vai ser sempre assim. Quem pode dizer, somos culpados, vai poder entender o que José disse. Não fostes vós, mas Deus. Então tem uma conexão entre essas duas coisas. A pessoa que ela realmente confessa o seu pecado, ela também acredita no perdão de Deus. Muito bem, vamos pular isso aí, né? José então vai deitar bálsamo sobre o pecado dos seus irmãos. De princípio, o José foi muito duro com eles, falou asperamente, prendeu, sabe, prende o Simeão, depois vem, quer prender o Benjamim. O homem realmente foi duro, né? Isso foi de princípio. Agora, quando ele vê o arrependimento dos irmãos, qual é a atitude dele? A pessoa fala assim, vai embora daqui, foi muito bom que vocês estão sofrendo, né? Então, sumam daqui, vão embora. Ele podia dizer isso aí, mas não, meus irmãos. A atitude dele é chorar com os irmãos, é perdoar os irmãos, é cuidar dos irmãos. Então você vai ver em José essa figura redentora de Jesus, não como um servo sofredor, como ele está no começo, mas como aquele que realmente vem para cuidar do seu rebanho.
Então ele podia dizer: vão embora, sumo daqui, mas preferiu sentir a dor. O que é sentir a dor? É ter compaixão, né? Então vamos dar uma olhadinha no versículo 4. José disse o que para os irmãos? Chegai-vos a mim. Mas não falaram nada, não precisava mais falar. Ele viu a aflição dos irmãos, ele viu os irmãos dizendo: olha, Deus achou o nosso pecado. Ele viu, meus irmãos, tudo o que os irmãos estavam dizendo lá atrás, no capítulo 42. Quando reunidos uns com os outros, eles disseram: está vendo só, isso está acontecendo porque a gente viu o menino sofrer e não fez nada. Então ele participou de todo aquele momento, ele sabia como é que estava o coração dos seus irmãos, e por isso, meus irmãos, no versículo 4 ele diz: chegai-vos a mim, cheguem-se a mim. E tem mais palavras aí no versículo 4, e eles se chegaram. Ele não fica com ódio nem com raiva, mas eles também, meus irmãos, eles, já que quis me abraçar, eu aceito o abraço. Vamos dizer que você faz uma maldade com uma pessoa, e aí aquela pessoa vem e fala assim, fico com raiva de você no começo, mas depois vem e te abraça. Aí você vai falar: não quero seu abraço, não quero mais nada, você me desprezou e não sei o que, você vai fazendo uma lista. Mas no começo você era o errado. Olha o que está acontecendo com os irmãos. Isso é muito fácil de acontecer, Então, os irmãos, eles estavam errados, aí o José ficou pegando, Quando José se declara, eles podiam olhar e dizer: agora eu não quero abraço também, não, Você fez a gente sofrer também. Ou seja, é assim que vai funcionar. Bem, irmãos, vamos para as frases medicinais do nosso José. Primeiro, essa mesmo: chegai-vos a mim. Então, um coração arrependido, ele primeiro precisa ser abraçado, como o pai abraçou o pródigo, Então, esse abraço, ele é um curador de feridas, em qualquer momento. Agora, a segunda frase é curar. Quem deseja curar, sabe que o coração arrependido, ele fica triste e decepcionado com ele mesmo, e ele pode cair nesse lado da depressão, e até mesmo, meus irmãos, da pessoa passar a morrer, Aí ele fala uma outra coisa, outra parte, intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Isso não está aqui não, você tem que abrir comigo lá no capítulo 50, porque os irmãos estavam meio ressabiados, e ele cita essa frase no capítulo 50, no versículo 20. Na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente com vida. Ou seja, José disse: Deus, Ele pode fazer o quê? Ele pode transformar uma situação de dor, de caos, de horrores, Ele pode transformar numa bênção. Nós temos isso aí, meus irmãos, no livro de Joel, em outros trechos da Bíblia, nós temos isso também. Eu estou dizendo que Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele é soberano para fazer isso. Ele pode. Nem sempre Ele vai fazer isso, mas Ele pode. Como a gente já pode até falar sobre isso, que há bálsamo em Gileade. Isso é Jeremias capítulo 8, versículo 22. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Então, essa frase de bálsamo, ou seja, tem remédio. Bálsamo era remédio, Então, o profeta Jeremias, dizendo para a nação, uma nação pecadora, capítulo 8, versículo 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Então, por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que essa pessoa não foi curada se tem bálsamo em Gileade? Então, primeiro, o pecador tem que entender que o pecado é gravíssimo, tanto quanto Deus avisa na palavra de Deus. E não vai ser nem uma vírgula menos. A justiça de Deus, ela vai punir o pecador. A justiça de Deus, ela tem que ser contra o pecado em qualquer forma. Isso é fato.
Agora, foi aberta uma ferida? Foi aberta uma ferida. É por isso que tem esse versículo aí de 8:22, né? Que a gente está abrindo a Bíblia aqui para ler. Acaso não há bálsamo em Gileade? Se perguntasse assim, e por que a ferida ela não foi curada? A resposta é, porque não teve fé, não teve confiança no perdão de Deus. Então, de pouca valia, meus irmãos, tem um versículo desse, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Tá? Ou seja, deitar o remédio para a nossa ferida. De nada valeria um versículo desse se o remédio está lá e a pessoa não toma. Vamos dizer, uma pessoa sem Jesus é uma ferida aberta. E essa ferida aberta, ela precisa desse remédio, do bálsamo de Gileade, que é Jesus. Bom, o remédio está ali. O senhor tem que tomar esse remédio para a sua cura, que é o sangue de Jesus. Ah, eu não quero, né? Bom, essa pessoa que não quer o sangue de Cristo, ela vai morrer e vai para o inferno. É simples assim. Mas quando se trata de um crente, não é diferente. Por quê? Porque ele pode simplesmente viver dizendo, não tem mais cura para mim. Ou ele pode dizer, há bálsamo em Gileade. Por isso que foi mencionado aqui Joel, capítulo 2, e versículo 13. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo nesse texto, né? E aí você tem uma frase que também está escrito aí na tela, que é assim, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Arrependei-vos, ou seja, convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Vou fazer uma pergunta. Essa teologia aqui do capítulo 1 e o versículo, capítulo 2, perdão, e o versículo 11, onde é que nós encontramos novamente essa teologia aqui? Quem cita essa palavra além do profeta Jeremias? Nós temos um profeta que ele foi chamado para pregar o evangelho numa cidade grande, e aí então ele não concorda com essa teologia. Ele tem essa teologia, porque é a teologia certa, mas ele não concorda. Não quer dizer que ele não acredita, ele quer dizer que ele não concordou que Deus fosse assim. Então o Jeremias está dizendo isso. Ele está dizendo, olha, você pode sim, né? No capítulo 2 e no versículo 11 não, né? Cadê? Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. A palavra conversão é arrependimento. Então, arrependei-vos diante de Deus. Agora, olha o versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção. No caso do Jonas, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Não no sentido que Deus se arrepende, mas houve uma mudança. Deus já previa que aquilo ia acontecer, porque Ele já sabia de tudo. Então, em vez de Ele agir com justiça, Ele agiu com misericórdia, com base no arrependimento dos ninivitas. Mas essa palavra é importante, no versículo 14. Quem sabe, porque Deus, mesmo eles tendo se arrependido, o que Deus podia fazer? Deus poderia destruir a cidade de Nínive sem problema. Então, meus irmãos, há bálsamo em Gileade, e aqui o pecado destrói, mas existe um que pode transformar a alegria em alegria, e dar novamente a alegria da salvação. Vamos voltar aqui para o nosso texto. E aí o efeito prático do bálsamo nos irmãos de José, versículo 15. É bonito esse versículo aqui. A gente viu coisa parecida já entre José e os seus irmãos.
mas aqui é de verdade. Capítulo 45, versículo 15. José beijou todos os seus irmãos, chorou sobre eles, e aí os irmãos então começam a falar com ele. É o que está escrito aí no capítulo 45 e versículo 15. 3 situações. Nós temos a primeira situação, que é a 37 e 24. E nós vamos ler, para você ver a diferença das situações. Aqui no capítulo 37, no versículo 24, o que está acontecendo? E tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Bem, os irmãos, eles estavam juntos, mas só havia ódio e só havia inveja. Eles estão juntos, mas debaixo de ódio e de inveja. No capítulo 42, no versículo 17, nós vamos abrir lá, capítulo 42, versículo 17, e colocou eles juntos na prisão por 3 dias. Então aqui você vê que os irmãos, eles estavam juntos, e o José, agora é o José que faz isso, né? Primeiro, os 10 joga ele na prisão. Agora é ele que joga os 10 na prisão. E só a dor, só a culpa. É assim que estava funcionando. E no capítulo 43 e versículo 34, ninguém está jogando ninguém no poço. Capítulo 43 e versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, a posição de Benjamim, e 5 vezes mais do que qualquer deles. Final do versículo 34. Beberam e se regalaram com ele. Está todo mundo feliz. Mas nós falamos sobre isso. É uma felicidade falsa. Por quê? Porque o pecado ainda não havia sido tratado. Na base do ódio, na base da inveja, matança, né? Na base da culpa, do desgosto, prisão, né? Na base de não tratar o que precisa ser tratado, uma alegria efêmera, passageira. Mas aí você tem no versículo 15: nada de acusação, nada de ofensa, é só o abraço. Então, voltando para o capítulo 45, versículo 15, há o abraço verdadeiro de José e seus irmãos e vice-versa. Agora, meus irmãos, hora de repartir o que aprendeu, né? Ele diz aqui, José, ele fala algumas coisas, né? Principalmente aqui no capítulo 45, versículo 5. Agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Ele não está tirando a culpa dos irmãos. Ele não faz isso nem no capítulo 50. Aí ele está dizendo, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Agora ele está dizendo o que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Tem 2 jeitos de José ver isso, né? Vocês me venderam. Ele acrescenta, Deus me enviou. É assim, meus irmãos, que o livro de Salmos trata esse mesmo assunto. O livro de Salmos, ele olha o quê? O que Deus fez. Ele não está falando o que os homens fizeram. O que nós fazemos é uma coisa, e o que Deus faz é outra. O que os homens fizeram, venderam o irmão. O que Deus fez? Deus pegou José e levou para o Egito. Então, esses 2 pontos de vista, né? Então José agora, ele está maduro espiritual para entender que na verdade Deus apenas usou o ódio, Deus usou a inveja, a impaciência dos irmãos para fazer toda aquela obra. E assim, meus irmãos, vendo da perspectiva de Deus, as pessoas não têm ódio, não têm rancor, não têm nada disso, né? Então qual que era o propósito de Deus naquele mal que os irmãos dele fizeram? Conservar a vida, no versículo 5, conservar a vossa sucessão na terra, porque senão todo mundo ia morrer, inclusive os irmãos de José, e dar esse grande livramento, que está falando, esse grande livramento dele de tudo isso, né? E aí, meus irmãos, diante de uma situação assim,
Isso todo mundo podia dizer, bem, todas as coisas cooperam para o bem. Na hora que nós estamos vivendo, nós não vamos entender que aquilo pode cooperar para o bem. Como isso pode cooperar para o bem? É que não entendeu uma coisa dessa. Como isso vai cooperar para o bem? Isso não é problema nosso. Isso é uma coisa para Deus resolver. Bem, José quer os irmãos perto, né? Vocês vão habitar aqui, perto de mim, vós, vossos filhos, as coisas que vocês têm. Olha, irmãos, o José quer o bem dos opressores, sustentar, deixa as cargas de vocês, pode deixar tudo lá, né? Quer dar o melhor da terra, o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Isso com a anuência, né? Com o voto positivo do faraó. O faraó, quando soube, disse: fala para os irmãos de vocês o seguinte: vinde a mim. Olha, é uma frase neotestamentária. Nós lemos no capítulo 45. Vinde a mim, como assim? Vinde a faraó? Não, a você, José. Vinde a mim. Ou como o próprio faraó disse, quando todo mundo foi comprar comida, o faraó disse: ide a José. Então, realmente, não somente os seus irmãos, mas todo mundo teria que ir até José. E nesse ponto, José assemelha-se a Jesus, que quer o nosso bem e nos dá algo bem melhor. Eu sempre tenho uma coisa boa quando olhamos para Deus. Esse texto de João 14 é aquele conhecido: não turbeis os nossos corações, credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria. Então ele promete levar cada um deles para o céu. Agora, curiosamente, o último conselho de José para os irmãos dele. Olha só que interessante, Versículo 24. Despediu seus irmãos, ao partirem disse: não vão brigar. O José conhece bem os irmãos dele. Apesar de perdoados, eles continuam sendo quem? Filho de Jacó. Não são anjos, são seres humanos. Uma vez, num casamento, não sei nem de quem, eu vendo o pastor João falar, ele disse: eu estou casando 2 seres humanos, eu não estou casando 2 anjos. Para começar, anjo não casa. E é verdade, Então isso explica: são 2 seres humanos, são 2 pessoas pecadoras. Então, aqui, o José sabe que os irmãos dele não têm auréola na cabeça, nem asa nas costas. São filhos de Jacó. A verdadeira paz, ela pode ser destruída por nada. Se tem uma coisa que acaba fácil, é a paz. Sabia? Aqui, no versículo 24, não briguem, é o último conselho, porque daqui a pouco eles colocam o pé na estrada, um já fala: está vendo? A culpa é sua, porque cada um vai culpar um, vai culpar o outro, Por isso, meus irmãos, uma palavra inútil, uma palavra desleal, uma maledicência, uma palavrinha de nada, está todo mundo bem, não sei o quê, aí tem uma, sabe aquela palavra fora da curva que o pessoal fala, pronto, sair da igreja, mais ou menos assim, e sai por muito menos. Olhou para mim torto, coitado, estava com cisco no olho, e o outro achou que o olho dele estava torto. Eu não entendo, Eu acho que o nosso amor por Jesus, até pela igreja de Jesus Cristo, tem que estar acima de muita coisa na nossa vida. Muita, mas muita coisa na nossa vida.